Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, digamos um Café com Política diferente, porque é bom a gente ouvir os nossos companheiros de profissão. Estão aqui com a gente nos nossos estúdios no Mercado Central, o Ricardo Correia e a Marina Schettini. O Ricardo, você já está super acostumado a ouvi-lo aqui no Super N, porque ele é também nosso comentarista da coluna Política em Análise. E a Marina Schettini foi durante um bom tempo nossa coordenadora de jornalismo aqui na rádio e em breve vai assumir a editoria de política do jornal O Tempo. Eu tô dando um spoiler do que vai acontecer, do que vai rolar ao longo dessa entrevista aqui, só para contextualizar o ouvinte. Primeiro eu quero cumprimentar esses meus dois grandíssimos companheiros que estão aqui hoje para falar a respeito da pesquisa que a gente soltou, o Instituto Data Tempo CP2, e tem mais novidade que a gente vai falar ao longo da entrevista, mas cumprimentando primeiro, começar pelas digníssimas damas, a nossa Marina Schettini. Marina, bom dia, bem-vinda ao café. Que coisa boa ter você com a gente aqui. Eu que acho ótimo. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Palhares, bom dia aos nossos ouvintes. É muito bom voltar. A rádio significa muito para mim. É muito bom estar aqui com o Ricardo também, meu companheiro há tanto tempo. Ricardo Correia, bom dia, bem-vindo. Hoje é o Café com Política. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Marina, Thalita, todos os ouvintes da Rádio Super. Um prazer estar aqui pessoalmente hoje, né? Participo sempre à distância, mas é sempre bom vir ao estúdio. Reencontrar as pessoas que a gente não está podendo ver assim com tanta frequência, né? Muito em função da pandemia. A Marina durante um tempo ficou no home office, o Ricardo também estando em home office e às vezes horários distintos também, né? É uma oportunidade muito legal de estar aqui com vocês. Bom, hoje, gente, nós vamos falar a respeito dessa pesquisa Data Tempo CP2. Você que está ouvindo o Super N desde mais cedo acompanhou. Se não estava com o rádio ligado, eu vou retomar aqui. O Instituto Data Tempo CP2 divulgou uma pesquisa exclusiva sobre dados sobre as eleições do ano que vem para o governo de Minas. E essa pesquisa aponta o governador Romeu Zema com uma vantagem considerável sobre os outros pré-candidatos. O governador Romeu Zema aparece com 46,2% das intenções de voto. Em segundo lugar, o prefeito Alexandre Calil, do PSD, com 18,8%. E na terceira posição, bem distante dos dois, está o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT, com 3,5%. Tecnicamente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM, com 3%, porque a pesquisa mostrou que o governador tem uma vantagem que, se formos considerar os votos válidos, já daria a ele a reeleição em primeiro turno. Que análise dá para fazer, começando por você, Ricardo, e depois a Marina também, fique à vontade, dessa pesquisa? Chamou bastante atenção do meio político essa pesquisa, justamente pelo fato de que os números trazidos são inclusive melhores para o Zema do que as pesquisas internas que eles estavam fazendo lá no Partido Novo, né? Eles já estavam apostando que no momento atual eles tinham uma chance de começar a campanha com perspectiva de ganhar no primeiro turno, mas esses números foram melhores ainda, né? E aqui, principalmente aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, como a força do Calil aqui é visível, né? Tanto é que ele está na frente nas pesquisas nessa região, todo mundo se assustou bastante, né? Porque não se entende a diferença da realidade daqui para a realidade do interior. Obviamente, em algumas regiões a vantagem do Zema é tão grande que compensa em muito essa derrota aqui na região metropolitana. Teve região que o Calil zerou, por exemplo, enquanto o Zema fez 56% nessa pesquisa, né? Caso do Noroeste, por exemplo. Então, chamou atenção sim por conta dessa questão, mas por outro lado, sabe-se, né, que o conhecimento que o mineiro tem do governador no interior é muito maior do que o conhecimento que tem do prefeito de Belo Horizonte, né? Há regiões em que Calil não é conhecido por metade do eleitorado ainda. Então, há uma margem, obviamente, de crescimento, mas é um bom primeiro passo para o governador nessa esperança dele de se reeleger, né? Eu acho que a palavra dessa pesquisa é justamente esse desconhecimento, né? A gente está aí há um bom tempo ainda da eleição, falta muito tempo, mas ali no potencial de voto, por exemplo, quando a gente olha, a maior parte dos candidatos tem mais de 70% de desconhecimento, né? O Calil chega ali a 33%, enquanto o Zema tem 9%. Então é uma diferença muito grande, né? Ainda tem muito tempo ainda para muita coisa acontecer, mas realmente essa diferença de votos aí surpreendeu muito, né? Assim, principalmente porque a gente vai mostrar mais para frente em outras pesquisas como que o Zema também é bem avaliado. Então essa diferença de voto ela ganha ainda mais significado. Agora, Marina, Ricardo, o governador Romeu Zema foi criticado diversas vezes, inclusive aqui no Café com Política, em entrevistas com a gente, né, Rodrigo, por deputados, prefeitos, que falam sobre essa andança aí do governador Romeu Zema pelo estado
exatamente no momento tão crítico da pandemia, né? Hoje a gente já vive um momento, entre aspas, um pouco mais confortável, mas o governador Romeu Zema que colocou ali a cara e foi mesmo percorrer as cidades do estado. Parece que tem surtido efeito, né? Embora, claro, o próprio nome do governador seja conhecido exatamente pelo cargo que ele ocupa, essa história dele ir às cidades, lançar questões da vacina, falar que tem entregado as vacinas e fazer questão de que isso aconteceu com a presença dele, da equipe dele, em alguns municípios mineiros, em todas as regiões, já aparece como efeito positivo para ele nessa primeira pesquisa que a gente divulga hoje, né? Com certeza. Eu acho que a saída dele ao interior para entrega de vacinas, principalmente, ajudou, né, a solidificar o nome dele como alguém que está aí atuante na questão da pandemia, né? E ele está numa situação muito diferente da do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que qualquer saída do Calil de Belo Horizonte para qualquer coisa seria tida como, né, abandonar o barco aqui no momento de pandemia para fazer política. O governador não. É campanha extemporânea, né? Poderiam acusá-lo disso. Exatamente. Né? O governador, a ida dele aos municípios faz parte do trabalho de governador. Então, nesse ponto, ele tem essa vantagem que a equipe do Calil, a partir de agora, vai começar a tentar desconstruir, né? Deve criar maneiras e eles já até estão traçando estratégias para que o Calil possa ir ao interior sem ser entendido como alguém que está fazendo campanha, que é fundamental para ampliar esse conhecimento dele, fora das pessoas que já o conheciam como futebol, por exemplo, que nem sempre é favorável no interior, porque se a pessoa não conhece o Calil como político e identifica ele muito diretamente a um clube especificamente, obviamente isso não necessariamente é positivo para ele, né, num primeiro momento, mas eles vão ter que trabalhar isso, né, Marina? Até para corroborar isso aqui que o Ricardo está dizendo, Marina, eu vou entrar na conversa aqui, porque nós até noticiamos isso, demos isso em capa, em manchete do jornal O Tempo, que o governador estava abandonando de vez a articulação política, em especial depois daquela entrevista que deu pra gente aqui há pouco tempo, em que ele literalmente chutou o balde da articulação política ao fazer críticas muito pesadas aos deputados estaduais que o criticam, para vencer o jogo na opinião pública, né? Entra nisso que Thalita estava perguntando aqui agora há pouco. Dá para notar essa estratégia na sua avaliação? Não, sim, o Zema, ele mudou completamente de todas as maneiras, né? Até quando ele viaja todos esses anúncios dele, além de vacina, equipamento para o hospital, ele tá ali divulgando, usando o dinheiro da Vale, né? Aqueles 37 bilhões, os 11 bilhões que ele já tem aprovado ali na Assembleia, que inclusive ele sanciona hoje, né? Tudo muito voltado para a saúde, é tudo parte de um pacote ali do Zema candidato, e que no fim das contas ali, a avaliação é que vale a pena essas críticas pontuais agora, de deixar o Estado, principalmente porque ele começa isso no mês passado, quando os números já davam uma melhora, né, já estavam um pouco melhores, com esse bônus que ele vai ter de conhecimento, de levar aquela imagem de que ele levou dinheiro para a saúde, de que ele está ajudando, e vem junto aí com essa mudança, né? Ele que foi sempre muito próximo do Bolsonaro, que agora está tendo muita dificuldade com a CPI da Covid, ele agora, nesse momento que o Bolsonaro tem mais pressão, ele já começa a fazer umas críticas pontuais, isso vem tudo bem pensado ali, né? E o Calil, apesar dele ter dito também na semana passada pra gente, na entrevista ao Alerta Super, aqui da rádio, de que essas ações de Belo Horizonte reverberam no resto do estado, a gente vê que não é assim tanto, né? E que na prática, como mesmo o Ricardo diz, ele já tem planos para mudar isso, para começar a viajar, essa avaliação fica mais mesmo no discurso, e ela fica comprovada agora com a pesquisa. Agora tem uma questão assim que é perigosa para o governador nessa estratégia, né? Porque se por um lado ele consegue, né, atrair a opinião pública para lembrá-lo como alguém que é antipolítica, etc e tal, que foi o que ajudou a eleger ele em 2018, essa relação com os prefeitos, principalmente, ela fica estremecida, né? Isso é perigoso porque prefeitos, durante a eleição, ajudam muito, né, nos municípios a fazer com que os governadores e os candidatos deslanchem, né? Se você pegar o PSD, é o partido que cresceu muito nessa questão de prefeitos, né? O partido do prefeito de Belo Horizonte. E ele está trabalhando uma aliança com o Rodrigo Pacheco, e o grupo do Pacheco foi o que mais elegeu prefeitos em Minas Gerais. Se você juntar os prefeitos do Pacheco com os prefeitos do Calil, os que são próximos do Adalclever Lopes, que é o secretário de governo do Calil, com os do Agostinho Patrus, né, que estariam teoricamente dentro desse mesmo grupo, é bastante gente para fazer campanha
para o prefeito de Belo Horizonte no interior e para ajudá-lo a sair desse desconhecimento, né? Então, é uma estratégia perigosa do Zema, porque ele se afastou dos prefeitos, principalmente nessa discussão sobre o acordo da Vale, né? Ao não querer fazer a transferência direta num primeiro momento, e isso certamente será cobrado lá na frente, né? Se afasta também dos deputados, né? Ele se afasta da Assembleia. Quando ele chuta o balde ali que você fala da articulação política, ele ainda tem muita coisa para provar, ele ainda tem muito tempo de governo, e os deputados estaduais, assim como os prefeitos, são ótimos cabos eleitorais, né? Exatamente. Então ele piora ali a relação dele muito em todos esses sentidos. É uma estratégia, também tem há que se dizer que está longe ainda, está muito longe. Esse desconhecimento do Calil cria ali para ele ainda um espaço para crescer, né? Quando a gente olha ali as transferências de voto e tudo, a gente vê que ele ainda tem muito espaço, muito tempo para crescer, mas é isso, são estratégias. Os deputados, que em muitas cidades a gente sabe que tem voz mais ativa, inclusive, né, Marina e Ricardo, que os próprios prefeitos. Em relação aos vices aí, porque também há essa expectativa para os nomes que podem ser anunciados, e isso também conta, né? O governador Romeu Zema, que já está forte no interior, poderia talvez tentar pensar em alguém mais próximo da região metropolitana, e o mesmo deveria acontecer com o prefeito Alexandre Calil, né? Que poderia tentar alguém mais forte no interior, exatamente para tentar reverter aí essa desvantagem. Exato. No caso do Calil, o mais cotado para ser vice é o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, que tem uma abrangência em algumas regiões específicas, né? Ele pode vir a fazer uma aliança com o PT, por exemplo, do Reginaldo Lopes, que é forte na Zona da Mata, que é forte no Campo das Vertentes, principalmente, né? E pode ajudar um pouco também no Vale do Mucuri, mas hoje está muito encaminhado para uma aliança com o presidente da Assembleia, o Agostinho Patrus, né? No caso do Zema está um pouco mais nebuloso, porque isso, claro, vai depender das alianças que o partido fizer, porque dessa vez, ao contrário de outras eleições, o Novo vai se aliar, né? Há uma proximidade, há quem aposte que o PSDB cedo ou tarde estará nessa chapa com o Zema também, então pode ser que venha um vice do PSDB, né? Tem uma proximidade com o PP também, que abandonou o grupo do Calil para ir para o grupo do Zema, então pode ser também que saia ali do PP alguém para ser vice do Zema. Então, assim, esse cenário, no caso do Zema, é mais nebuloso e mais difícil para ele escolher, né? Como ele está mais ou menos bem em todas as regiões, mesmo na região metropolitana é uma pessoa conhecida, etc e tal, ele tem menos essa dificuldade para escolher alguém que ajude especificamente na região do que o Calil, né? Não, sim, eu acho que é importante também destacar na pesquisa, a gente tem apoio nas regiões. Existe um mapa ali muito legal, né? E a gente tem, por exemplo, o Ricardo cita o Reginaldo Lopes, ele tem 21% aí em algumas regiões, né? No Campo das Vertentes em especial, né? É a região dele, de onde vem o Reginaldo Lopes, né? É de São João del Rei. Então é muito importante essa transferência também, né? Pois é. E vocês estavam falando aí dessa questão de região metropolitana e do desconhecimento que ainda existe acerca do prefeito Calil. Até uma reflexão que acho interessante que a gente faça aqui, né? A gente fala muito da força da capital e da região metropolitana, mas a capital é pouco mais de 10% da população mineira. Muito diferente, por exemplo, do estado de São Paulo, onde a grande concentração de eleitores está na capital e na região metropolitana. Quando a gente pensa na dinâmica de Minas Gerais, até pelo tamanho do estado, pelo fato de termos um desenvolvimento muito espalhado, assim, territorialmente falando, a capital, ela representa pouco mais de 10% do eleitorado, porque hoje nós estamos em torno de 2,5 milhões de habitantes em Belo Horizonte. A região metropolitana tem 5,5 milhões de habitantes e, somando aí capital e região metropolitana, nós temos algo em torno de 1/4 do eleitorado de Minas Gerais. Ou seja, não é que não seja importante, né, Ricardo e Marina, mas é que não faz toda essa diferença, digamos assim, se a gente for pensar na lógica de um estado inteiro, como é o caso de Minas Gerais hoje. É um bom ponto de partida, né? Você começar forte, obviamente, na região metropolitana, mas, como você disse, o fato de Minas ser muito diversa, não necessariamente a região metropolitana irradia esse apoio para os outros municípios, né? Não influencia tanto assim nos outros municípios, até porque tem uma influência de outros estados, de estados que estão no entorno, que fazem diferença no modo de vida, né? Se você pega na Zona da Mata, tem uma influência forte do Rio de Janeiro, no sul de Minas, uma influência forte ali do interior de São Paulo, então é uma realidade completamente diferente. O Triângulo, né? Tem uma cara de centro-oeste, vamos dizer assim. O norte de Minas, por outro lado, já tem características muito próximas às características do Nordeste, então isso faz essa variação ser muito grande, né? E claro, em algumas cidades específicas o apoio dos prefeitos faz uma diferença muito grande. Não por acaso no Mucuri, por exemplo, o Zema tem um pouco mais de dificuldade
porque lá a principal cidade é Teófilo Otoni, que é governada pelo PT, né, pelo Daniel Sucupira, que é um dos grandes adversários do Zema, vamos dizer assim, no nível estadual. Então, as realidades locais, elas se impõem, né, de uma forma muito plena, assim, e a influência da capital, ela é bem menor em várias regiões, né? Sim, e a gente vê também que esses cenários ainda estão pouco definidos, né, a tanta distância. O Ricardo diz, inclusive, que ele está tão bem nas outras regiões que até compensaria essa dianteira do Calil aqui na região metropolitana. E, inclusive, essa diferença na região metropolitana, ela é bem menor do que nos outros lugares. A gente tem o Zema aí com 57, 60 em outros lugares. O Ricardo cita, inclusive, um exemplo que onde o Calil nem pontua, né? Existe uma diferença muito grande. Então, esse está compensando ainda no resto do estado. Mas é isso, está muito longe, ainda tem muita coisa para acontecer. A gente ainda vê umas diferenças de regiões que acho que se explicaria muito por esse desconhecimento. A gente tem ali onde o Zema é muito votado, em locais que são historicamente mais de esquerda, mais junto ao PT, lá o norte de Minas, né? O Zema, por exemplo, tem mais voto lá, tem mais gente lá do que mais lá para o sul, sudeste, que é a região dele. Então, acho que isso ainda vai mudar bastante. Agora, Ricardo e Marina, a gente tem observado mais recentemente, inclusive nas últimas entrevistas dadas aqui à Rádio Super pelo governador Romeu Zema, uma postura muito diferente daquela até do começo, do início do mandato do próprio governador Romeu Zema, né? Ricardo, a gente comenta isso aí nos bastidores, assim, uma postura mais incisiva, uma forma de responder mais para cima, digamos assim. É claro, o governador Romeu Zema, que quando se candidatou, era desconhecido do mundo político, veio como uma surpresa, né, ali na tentativa de barrar aqueles partidos políticos e foi ganhando força política ao longo do tempo. Era de se esperar que essa postura fosse mudar. Mas na última entrevista, especificamente aqui à Rádio Super, nós ficamos surpresos mesmo com a forma que o próprio governador respondia às perguntas e rebatia aquilo que a gente perguntava. É claro, quando eu falo rebater, gente, é de forma mais incisiva, do ponto de vista político, né? A gente pode dizer assim para explicar aos nossos ouvintes. Essa mudança de postura, vocês acham que também contribui para essa aprovação, para esse conhecimento? O próprio governador, que é muito ativo nas redes sociais também? Eu acho que assim, o Zema, ele está se transformando um pouco mais no candidato Romeu Zema e menos no governador, né? O candidato é aquele do Partido Novo. O Partido Novo é um partido que normalmente vai mais para um embate mais direto, né? E ele no governo, obviamente, ele como governador não poderia ser igual ao partido. E ele parece que já está fazendo essa transição, até porque, como o adversário, o Calil, é uma pessoa que é mais dura nas palavras, que é mais incisiva, que fala mais diretamente, o Zema precisa de fazer essa estratégia para se contrapor na hora do debate, né? E o Calil faz um caminho contrário. Se a gente observar bem, apesar dele continuar sendo duro, sendo mais incisivo, ele tem tentado ser mais ponderado nas entrevistas, mais calmo, falar mais baixo, etc e tal, porque justamente para esse eleitorado do interior, que hoje apoia o Zema, não assustassem de uma forma muito, muito grande, né? Então, assim, é uma estratégia eleitoral. Quanto mais perto a gente chega das eleições, menos os governantes aparecem e mais os candidatos aparecem, né? Então eu acho que isso faz parte desse jogo eleitoral, né, Marina? Não, sim, é tudo uma estratégia mesmo, né? É um pacote. Essas viagens vêm junto aí com essa mudança mesmo, né? Essa postura mais incisiva, defendendo mais a saúde. E eu acho que a última eleição, essa coisa do não político, os dois usaram muito, né? Já passou, já foi, ele já tem um mandato para trás. Ambos são mais do que políticos, né? Sim, e aquele era um momento que todo mundo tinha aquela coisa, né, de mudança contra a política. E a eleição é muito, assim como a pesquisa, é muito ali um momento, né? A pesquisa principalmente é um retrato deste momento agora. Então a gente precisa entender, a última eleição, a eleição municipal, foi muito aquela questão da eficiência, quem estava lidando bem com a pandemia. Então eu acho que também já foi esse momento. Então o Zema precisa realmente se mostrar de uma maneira diferente, que aquele Zema que ele se apresentou lá já foi, já passou, né? Ele já tem uma experiência que agora não dá mais para usar como novidade. É verdade. O nosso ouvinte José Vasques de Miranda Neto, ele é do bairro Jardim Europa em Venda Nova, está dizendo aqui, ó, o Zema tem o interior e o prefeito Calil não tem. Tá aí a diferença que vocês estão dizendo. É a participação de um ouvinte que mandou WhatsApp pra gente aqui pelo 988-100-917. Gente, essa pesquisa completa, ela tá em otempo.com.br, tem muito mais detalhes que o nosso tempo no rádio, infelizmente, ele é finito, né? E não nos permite detalhar tanta coisa assim. Mas a gente vai, ao longo dos próximos dias, a Marina e o Ricardo já deram aqui um spoiler, tem outras nuances, outros desdobramentos dessa pesquisa. A gente ainda vai falar de pesquisa pro Senado, ainda tem aprovação, tem o recorte de regiões
regiões do estado mais detalhado, time de futebol, religião, enfim, fique ligado na programação da Super, que ao longo dos próximos dias a gente vai desdobrar muito dessas pesquisas para você, para que a gente possa entender quem é o eleitor e o que deseja, o que pensa esse eleitor mineiro. Mas eu queria aqui mudar um pouquinho o rumo do nosso bate-papo, porque tem umas novidades para anunciar. O Ricardo Corrêa, a gente todo dia chama ele aqui, nosso comentarista, editor de política de O Tempo, Ricardo Corrêa. Mas a partir de breve, nós não teremos mais o Ricardo como editor de política, e sim a Marina Schettini, que, como eu disse, já foi coordenadora de jornalismo aqui da Rádio Super, é uma editora de larga experiência, é bom que se diga, embora muito jovem. Super. Né? Eu queria falar um pouco dessa mudança. Ô Ricardo, você está de mudança para Brasília, é isso? Exatamente, estou de mudança para Brasília para uma ótima notícia, né? Um investimento mesmo do jornal do jornal, da rádio, do grupo como um todo, para trazer mais informações lá de Brasília, para nacionalizar bastante a nossa cobertura e, obviamente, ter mais materiais exclusivos, ter mais conteúdos. Então, nós estamos estruturando uma equipe lá em Brasília. Eu estou indo para Brasília para fazer esse trabalho, para comandar como editor lá em Brasília. E certamente vai ser um trabalho muito, muito próximo do trabalho da Marina aqui, né? E obviamente, Rodrigo, é engraçado, porque eu tô indo para mais longe, né? Porque eu tô saindo aqui de Contagem, onde eu morava, do lado do jornal, para ir para Brasília, mas para participar muito mais aqui da rádio. Imagino que lá em Brasília eu vou ter muito mais oportunidade de estar aqui com os ouvintes da rádio, porque vou participar muito mais ao longo da programação com as coisas lá de Brasília, né? Um estúdio de web TV e, claro, da Rádio Super lá em Brasília, né? Exatamente. E a ideia é lá em Brasília poder trazer conteúdos, entrevistas exclusivos com as grandes autoridades, né? A gente não está indo lá para Brasília para simplesmente cobrir os políticos mineiros lá em Brasília, mas para cobrir a política de um modo geral, nacional, com as grandes autoridades. E esse é o papel lá em Brasília, assim, que é interessante, é importante dizer, no momento em que a gente vê, né, não é segredo para ninguém que o mercado de comunicação, ele sofre, muitas empresas sofrendo dificuldades até para se manter, é um investimento grande, uma aposta para melhorar o serviço, para ampliar os conteúdos exclusivos para o leitor, para o ouvinte, e acho que a gente vai ter muita coisa para conversar aí nas próximas semanas sobre esse assunto. Nós vamos nacionalizar a marca, né? O tempo.com.br, que é um portal super reconhecido e que deixa, digamos assim, de vez as montanhas mineiras e vai se aventurar lá no Planalto brasileiro. Ô Marina, quero te desejar, além de desejar ao Ricardo também, um bom trabalho. Não precisa desejar boa sorte para quem é competente como vocês, né? E você chegando agora à editoria de política para reforçar, inclusive a Marina, gente, ela já trabalhou com política ao longo de muitos anos, né? Nós somos repórteres juntos, né? Exatamente. E eu também. Quando estava começando, estava junto com a Marina ali, que também já era, não vou falar que ela era uma profissional super experiente, não, né? A Marina ainda estava dando os primeiros passos na carreira também. Inclusive, Rodrigo, uma curiosidade, agora no dia 1º de agosto, ou seja, no domingo, faria 15 anos exatamente que eu cheguei a Belo Horizonte e que eu comecei a trabalhar e conhecer a Marina na editoria de política. Quer dizer, faria 15 anos no domingo, eu vou estar em Brasília já no domingo, não vou completar exatamente os 15 anos, mas tem 15 anos que a gente tem essa proximidade e que a gente trabalhou junto na editoria de política. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que o trabalho da Marina na editoria vai ser fantástico, assim, porque já conheço o trabalho dela há muito tempo, né, Marina? É muito bom, assim, voltar para a política 12 anos depois de ter deixado política. Eu comecei no Jornal em Política, fui fazer jornalismo para política, tive a sorte de conhecer, né, colegas e amigos como vocês dois, e fico até um pouco emocionada mesmo, né? Não tem tanta desenvoltura aí como o Ricardo, tô mais na parte da timidez, então até um pouco nervosa hoje, né? Muita mudança. Mas fico muito emocionada e fico muito satisfeita também de estar tendo essa transição com o Ricardo, que sempre me ajudou tanto, continua me ajudando muito agora, e de saber que a gente vai continuar trabalhando junto. É muito bom quando a gente trabalha com alguém que a gente sabe da competência, mas também a gente conhece a amizade, né? A gente tem aquela segurança, a gente tem aquele apoio. Eu sempre tive de alguma maneira perto ali de política, né? Na eleição do ano passado eu dei uma reforçada, o Rodrigo lembra aí, já passei por tudo quanto é coisa, já fui editora de cidades, do Super, na rádio, repórter de política, e fico muito feliz de voltar aí, sim, tô com muita expectativa, tô muito animada e muito feliz também de estar chegando em política em um momento de investimento do jornal, de investimento da empresa, né? A gente vai levar essa credibilidade que é a nossa principal marca, que chegou à rádio também, que com certeza vai a Brasília, que é o que faz a gente ter o tamanho que a gente tem, ser o que a gente é hoje no mercado.
Exatamente. E esse investimento, né, Marina, que faz com que a gente esteja aí em vários lugares, que a gente consiga expandir a marca do tempo aí para outros estados, como é o caso de Brasília, e faz com que nosso nome fique mais forte, né? Eu fico muito feliz também que a gente possa passar por esse momento. Desejo sorte, como disse o Rodrigo, a competência de vocês dois ela é indiscutível. Eu sei que a gente vai fazer um ótimo trabalho, continuar fazendo um ótimo trabalho, sempre em parceria. Ricardo de Brasília, nós da rádio, com o Jornal o Tempo, com a Marina aí à frente da editoria de política aqui na região metropolitana, mas todo mundo sempre ligadinho e conectados mais do que nunca. Eu acho que a Marina falou muito bem que a gente está num momento, né, um momento de investimento e um momento muito importante da política brasileira, né? As eleições de 2022 vão ser muito importantes, então esse reforço, seja lá em Brasília, seja aqui, ele é importante porque as pessoas precisam de informação para tomar suas decisões, né? A gente vive um momento muito tenso, muito difícil, do ponto de vista da interdição do debate, né? As pessoas às vezes não conseguem dialogar claramente sobre os assuntos e elas precisam de informação de jornalismo profissional. O jornalismo profissional, a gente vive disso, a gente vive da nossa credibilidade. Muitas vezes as pessoas acham que a gente está interessado de alguma maneira em focar no candidato A ou B, mas as pessoas não pensam isso, que na verdade a nossa carreira depende da nossa credibilidade, né? O nosso sustento vem disso, então a gente precisa ser muito justo, ser muito correto e ser muito certo na análise. A gente precisa acertar nas nossas análises para que a gente continue na nossa profissão e com força, né, com o nosso nome. É isso, assim, a gente faz política o tempo inteiro, né? Até quem escolhe não gostar, não participar, já está fazendo uma escolha ali, já está escolhendo ser liderado, ser levado. Então é muito importante a gente mostrar isso, a gente mostrar que a política está cada vez mais perto de você, que não são apenas decisões burocráticas, essas decisões influenciam muito a nossa vida. Em todo momento, até quando a gente fala de uma briga entre poderes, isso é importante, isso pode impactar o país por décadas, né? Então tudo é importante, tudo depende ali de como a gente leva e depende da pessoa acompanhar. A gente só vai ser um bom eleitor se a gente tiver a noção do que está acontecendo, se a gente conhecer o passado de quem está ali, né? E isso tudo é feito com informação e é isso que a gente tenta levar sempre com muita isenção. O Ricardo vai ter um time de repórteres, de colaboradores lá em Brasília, a Marina também, idem na editoria de política, né? Todo mundo que já nos acompanha há algum tempo, que conhece a empresa, sabe que a gente aqui funciona de forma integrada. Somos todos um time que é a Sempre Editora, que tem os jornais do Tempo e Super, o portal O Tempo e a Rádio Super, e que para nós, e o Tempo Betim também, é importante que se diga e que se lembre, e que estamos todos trabalhando conjuntamente, sempre com esse compromisso de levar para você, ouvinte, leitor, telespectador, internauta, sempre a melhor, a mais completa, a mais isenta informação. Mesmo que haja, sim, posicionamentos de opinião, porque isso é normal no jornalismo, mas a opinião e a informação são coisas diferentes, é bom que se diga. Ricardo Correia, coordenador do Tempo Brasília, vai ser o coordenador geral lá do Tempo Brasília. Marina Schettini, nova editora de política do jornal O Tempo. Que prazer recebê-los aqui, desejando que vocês mais uma vez façam um grande trabalho, eu sei que vão fazer, e não precisa nem dizer que as portas aqui da Rádio Super, elas não estão abertas, elas estão escancaradas sempre para as ótimas informações que vocês têm pra gente. Obrigado pela visita aqui no mercado, muito bom ter vocês aqui. Eu que agradeço, obrigado a todo mundo, vamos continuar nossa parceria aí, todo mundo muito empolgado, obrigado Rodrigo, obrigado Thalita, obrigado quem está com a gente, obrigado Ricardo, e continuemos juntos, né? Eu que agradeço, Rodrigo, Thalita, Marina, todos os ouvintes. Segunda-feira estarei falando direto lá de Brasília com vocês. Muito bem, já contamos com isso. Estamos ansiosos para esse começo, viu, Ricardo? Obrigada, Marina, obrigada, Ricardo. Voltem sempre, boa sorte.